Fala galera, todo mundo tranquilo? Mais uma aula aí no canal do professor Fábio William. Quem não é inscrito no canal, convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho. Todo domingo agora eu vou estar gravando vídeo de biologia, focado, né? Biologia, ciências, focado aí no concurso para a Prefeitura do Valparaíso. Beleza? Então acompanha aí ó, no meu canal, no Instagram, no YouTube. Se inscreva lá, se acompanha lá. Vocês vão estar tendo notícia aí de como estudar, estratégia de estudo e conteúdo também. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre relações ecológicas. Então, lembrando, pessoal, que eu vou trabalhar em dois vídeos. Hoje é a parte inicial, bem conceitual, vou trazer o início, né, do conteúdo de relações ecológicas e depois vou estar fazendo um outro vídeo para complementar, trazendo questões aí da banca verbena, né, que é o que foi selecionado aí para o concurso da Prefeitura do Valparaíso. Então, antes de mais nada, é importante a gente conceituar o que é relações ecológicas. Então, é a relação que os seres vivos têm ali, né, e o meio ambiente. Eu botei aqui de forma bem conceitual, vou até ativar aqui a canetinha, eu gosto bastante dessa canetinha. Então, são as interações, né, entre os seres vivos dentro de um ecossistema. Então, quando a gente pensa em ecossistema, a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos. Então, a gente tem um organismo, ó, aqui o desenhozinho da capivara. Então, esse organismo, um conjunto de organismos vai formar o quê? Uma população. O que é a população? A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. No caso aqui está sendo representado pela capivara. Esse conjunto de população vai formar a comunidade, que aí são um conjunto de indivíduos de diferentes espécies vivendo em um determinado ambiente, beleza? Um conjunto de comunidade vai formar um ecossistema. Então, olha só, vai ficando cada vez mais complexo. E aqui nesse ecossistema a gente tem indivíduos de diferentes espécies vivendo num ambiente, né? Que são compostos pelos fatores bióticos, que são os indivíduos que vivem ali, e os fatores abióticos, que é a temperatura, umidade, calor, as chuvas, né? Então, olha só, a interação entre esses seres vivos dentro de um ecossistema é o que a gente chama de relações ecológicas, beleza? Então, relembrando alguns conceitos básicos aí de ecologia. E é muito importante também, quando a gente fala de relações ecológicas, a gente entender todos esses conceitos. Por exemplo, relações intraespecíficas. É importante por quê? Porque a banca cobra isso aqui, pessoal. Esses nomes difíceis, a banca vai cobrar, ela vai tentar confundir o candidato. Então, relação intraespecífica são indivíduos da mesma espécie. Então, intra é indivíduos da mesma espécie. E quando a gente fala de relações interespecíficas, lembra de internacional, fora. Ah, vou fazer uma viagem internacional, é fora da espécie. Então, é indivíduos de espécies diferentes. Então, isso aí é um bizu que pode estar ajudando vocês na hora de que a banca quiser complicar e confundir vocês, beleza? Então, relação interespecífica de indivíduos da mesma espécie, relações interespecíficas de indivíduos de espécies diferentes. Então, outra coisa também são relação harmônica e relação desarmônica. Então, dentro dali do ecossistema, seres vivos vão estar se relacionando, e relação harmônica vai ser o quê? Trazem benefício. Então, é benéfico, né? Vai trazer benefício para os seres que participam. Então, ela pode ser mais, onde ambos os indivíduos estão sendo beneficiados, ou pode ser mais zero, que é o quê? Para um é benéfico, para outro tanto faz, né? Para ele ali não faz diferença. E nós temos as relações desarmônicas, que trazem um prejuízo, né? Ao contrário das relações harmônicas, a desarmônica vai trazer um prejuízo para uma das partes envolvidas. Então pode ser um mais menos, então vai trazer o prejuízo, pode ser menos. Então, isso aqui, quando traz esse prejuízo, a gente fala que é desarmônica. Tranquilo? Então, a gente tem relações intraespecíficas, nós temos relações interespecíficas, relações harmônicas e relações desarmônicas. Esse conceito aqui, com esse conceito básico, ajuda a responder várias questões de prova de concurso público. Então, começando aqui, dentro das relações intraespecíficas, lembrando, indivíduos da mesma espécie, e harmônica, então é positivo, né? Nós temos o principal aqui, é a gente tentar entender os exemplos. Eu vou trazer o conceito e uns exemplos. Quanto mais exemplos vocês souberem, melhor. Porque a banca às vezes vai querer trabalhar com esse tipo de exemplo. Vai trazer um exemplo ali e vai falar, é um exemplo de colônia, a bactéria. A gente vai ver isso lá nas questões. Então a gente tem a colônia. O que é uma colônia? São indivíduos unidos fisicamente. Então esses indivíduos eles são unidos fisicamente, anatomicamente. Então fisiologicamente eles estão grudados um no outro, célula com célula ali.
Então, quem são os principais representantes? Nós temos as bactérias, que as bactérias elas podem viver ali sozinhas, né, isolar uma única célula, mas elas vão se multiplicando, né, ali por divisão binária, e vai formar uma colônia. Então, isso é um exemplo de colônia. As bactérias são os principais exemplos aí, as provas gostam de cobrar. Caravela portuguesa, é importante a gente saber outros exemplos. Às vezes a gente, bactéria, colônia, só lembra bactéria. Mas a gente tem as caravelas, a gente tem as água-viva. Então, eu trouxe um desenho de uma caravela portuguesa. Então, são indivíduos ali que estão coladinhos, né, anatomicamente. E aqui eu tenho umas placas de Petri, dentro da microbiologia, e aqui as colônias, ó, que as bactérias formam. Beleza? Então, relação intraespecífica, indivíduos da mesma espécie, harmônica, então é benéfica. E nos exemplos nós temos as bactérias e as caravelas, tem as águas-vivas, beleza? Quanto mais exemplos vocês saberem, melhor. Aí vocês dão uma pesquisada, mais exemplos, anota no material de vocês. É importante, pessoal, que vocês façam a anotação, esse conteúdo, vai anotando as palavras-chave, vai fazer muita diferença, e no final, fazer muitas questões. Aqui ainda dentro de relações intraespecíficas harmônicas, agora a gente vai falar da sociedade. Então, o que é uma sociedade? Nós, indivíduos, nós humanos, a gente vive em uma sociedade, né? Então, são indivíduos, eles são separados fisicamente, ao contrário de colônia, só que aqui possui divisão de tarefas. Isso aqui é bem característico, tá? Quando a gente fala de sociedade, existe essa divisão de tarefas. Então, são indivíduos que vão se diferenciar. Um vai ser responsável pela proteger, né? Por exemplo, o formigueiro, no caso das formigas. Um vai reprodução, um outro vai fazer diferentes papéis ali dentro daquele formigueiro. Então, quem são os representantes? Falando em sociedade, são as formigas, trouxe aí o desenhozinho delas, né? Tá levando aqui o pedaço de folha, né? Não para se alimentar, viu, pessoal? Elas são carnívoras, essas folhas é para lá dentro do formigueiro vai formar um fungo, então ela vai se alimentar de um fungo, tranquilo? Ela não come folha. Isso aí é para formar um fungo lá dentro do formigueiro. Então são operárias, né? Elas estão ali trabalhando, vai ter divisão de tarefas. Nós temos as abelhas, então tem a abelha rainha, tem o zangão, tem os operários, né? E também temos os cupim. Cupim também é um exemplo de sociedade. Então eu trouxe aqui as formigas, as abelhas, olha, e aqui nós temos os cupim. Tranquilo? Então, dentro da relação intraespecífica harmônica, a gente tem colônia e sociedade. E ainda, dentro de relação intraespecífica, que são indivíduos da mesma espécie, nós temos as relações desarmônicas. Aqui, lembra que pode trazer prejuízo, pelo menos para um indivíduo. Beleza? Então a gente sai de harmônica, agora a gente vai para desarmônica. E nós temos o canibalismo. O que é o canibalismo? O indivíduo ele mata e come o outro da mesma espécie. Isso é muito comum nas aranhas. Aqui a gente tem um exemplo da viúva negra. Olha a fêmea, e aqui a gente tem o macho. Olha a diferença de tamanho dos dois, né? Então, durante a cópula ali, a reprodução, o macho ele vai fazer uma dança ali para a reprodução, e após a reprodução, se ele não tomar cuidado, a fêmea acaba comendo ele. E isso é um processo evolutivo, justamente para que a fêmea não saia atrás de comida, gaste energia. Então, isso biologicamente, evolutivamente, é assim que funciona. E nós temos o louva-a-Deus, que também é um inseto, ele é carnívoro, né? E ele também se alimenta de indivíduos da mesma espécie, que a gente chama de canibalismo. E outro exemplo, a gente tem a competição. Então, indivíduos da mesma espécie brigando por diversos motivos, né? Pode ser por comida, que é o alimento, né? Eles vão brigar, eles estão no meio ambiente e eles vão brigar por comida, vão brigar por território, que é espaço, né? Por exemplo, os leões, eles brigam por território, por fêmea. Então, o leão ele vai ali ter essa briga por território, ganha, ele acaba ficando com a fêmea e tudo mais. Por reprodução, então, no momento de reproduzir, há essa competição, né? Só que aqui a gente está falando de competição e de indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, nessa briga aqui pro leão, a gente tem por exemplo, pensar, um vai ganhar. Só que, pessoal, os dois acabam se prejudicando, porque vai ter gasto de energia, né? Fora ferimentos e tudo mais, que é prejudicial. Tranquilo? Então, hoje é isso, é bem introdutório. Na aula que vem, no próximo domingo, vou trazer continuação falando sobre agora relações interespecíficas, que são em espécie diferente. Então, se gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no canal e na próxima semana eu vou estar trazendo um novo vídeo, beleza?
para a gente finalizar e vou trazer umas questões da banca para a gente gabaritar. Até mais.